Bom, meus amigos, retomando então aqui o nosso estudo do livro Chico Xavier Pede Licença, Espíritos Diversos através do Chico e também comentários de Herculano Pires. Nós vamos estudar hoje na verdade são três, né, ou três mensagens. A primeira delas, Deus e Nós. Herculano Pires traz para nós aqui uma pequena introdução. E ele diz assim: somos autômatos ou livres? Reunião de estudos em Uberaba. Grupos de visitantes de diversas cidades participavam do trabalho. E a preocupação geral era a ideia de Deus. Muitas indagações, inclusive esta: o homem é livre ou é um autômato perante Deus? Aberto o Livro dos Espíritos, caiu a pergunta 558, onde se afirma que os espíritos são os ministros de Deus. Então, antes da gente continuar, autômato, são aqueles robôs que têm aparência de animais, aparência de homens, e aí então dá essa impressão de que, embora tenhamos essa aparência, nós somos controlados por outras inteligências, por outros programas. Então a pergunta foi exatamente essa, nós somos marionetes, respondemos apenas às determinações divinas ou temos liberdade de pensamento e liberdade de ação? Nessa questão 558, então, Kardec apresenta para nós a pergunta: alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? A resposta: concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como a vida na Terra, porque não há fadiga corporal, nem as angústias das necessidades. O que chamou a atenção aqui para nós foi esse primeiro trecho, que os espíritos concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. Então, essa atribuição de ministros mostra para nós que sim, recebemos essas determinações, mas agimos de acordo com as nossas capacidades, de acordo com a nossa liberdade de ação. A partir então desse tema e desses comentários aqui trazidos inicialmente por Herculano Pires, ele diz assim: Chico Xavier escreve-nos a respeito. Parecia-nos estar num clima de resposta às indagações de ordem geral, e os comentários de nossos irmãos presentes foram muito valiosos. Na fase terminal, o nosso caro Emmanuel escreveu, por nosso intermédio, a página que ele próprio intitulou Deus e Nós, que envio ao estimado amigo, na suposição de que ela possa servir às nossas reflexões como apoio de sua palavra. Então, resumindo, somos autômatos ou somos livres? De que forma que nós nos relacionamos com Deus no que diz respeito à nossa liberdade, à nossa individualidade, à nossa independência de ação? Então Emmanuel traz para nós essa mensagem: Deus e nós. Deus nos garante a vida, cabe a nós outros aperfeiçoá-la e engrandecê-la. Deus nos provê de inteligência, respondemos pela formação da cultura. Deus nos ilumina com a razão, o discernimento corre por nossa conta. Deus nos alimenta através do amor, obteremos sempre do amor o que fizermos com ele. Deus suscita as circunstâncias, de nós depende a escolha da ação para utilizá-las. Deus cria a possibilidade, o trabalho é obra nossa. Deus concede o dom de falar, a palavra nos diz respeito. Deus espalha recursos, somos chamados a valorizá-los e desenvolvê-los. Deus sugere o bem, está em nós o senso de concordância.
Deus cria a semente. Temos o privilégio da plantação no cultivo do solo. Deus nos envia o melhor que somos capazes de receber. Aceitação ou rebeldia vertem de nós para os resultados atribuíveis a cada uma. Deus estabelece o pensamento livre e detemos o poder de manejá-lo na pauta dos princípios de causa e efeito. Em todos os lugares encontraremos a criatura associada ao Criador nas ocorrências da criação. A divina providência e a humana cooperação surgem sempre juntas em todas as realizações da vida. Isso porque de Deus vem a dádiva e do homem dimana a aplicação. E já que a justiça perfeita nos acompanha e observa em todos os passos da jornada evolutiva, a lei da responsabilidade funciona em todos os climas, determinando méritos ou necessidades de toda pessoa em particular e reduzindo todas as teorias de recompensa e punição ao sábio preceito evangélico, a cada um segundo suas obras. Então Emmanuel, né, como sempre, muito preciso nas suas palavras, trazendo para nós com simplicidade os esclarecimentos que foram solicitados aqui no início daquela reunião, se nós somos autômatos ou somos livres. E aí então em cada uma das passagens que ele traz para nós aqui nessa exemplificação, ele fala da nossa relação com Deus, aquilo que Deus nos oferece e aquilo que nós fazemos com aquilo que nos é ofertado. Então, inicialmente, nós temos que Deus nos garante a vida. Então, quer dizer, nós temos, então, a vida que nos é oferecida. Mas o que nós faremos com essa vida? Cabe a nós outros aperfeiçoá-la e engrandecê-la. E aí, então, vem através das nossas escolhas, vem através do trabalho que nós realizamos, vem através do nosso desenvolvimento intelectual, do nosso desenvolvimento moral. E isso é bastante simples de nós observarmos no nosso mundo hoje, a grande diversidade que existe na forma como cada indivíduo utiliza o dom da vida. Aqueles que se aproveitam mais, aqueles que não aproveitam, aqueles que ficam estagnados, aqueles que avançam, e cada um no seu próprio grau, cada um ali vivendo facilidades ou dificuldades que ele próprio criou. Porque a vida, de um modo geral, e quando nós falamos em vida, nós temos ali conceitos que são bastante profundos para que a gente possa entender. Tanto é assim que quando se fala em vida, nós pensamos na vida no aspecto biológico, pensamos em vida no aspecto religioso, pensamos em vida no aspecto filosófico. Diversas áreas das ciências humanas vão trazendo para nós uma interpretação do que é vida. Mas aí a gente lembra então, né, do que era trazido lá pelos nossos pensadores: penso, logo existo. Portanto, a vida significa a nossa existência. O que nós vamos fazer com ela? Hoje nós pensamos, né, que todos nós fomos criados, cada um de uma forma diferente, porque nós analisamos esse momento que nós estamos vivendo. Aqueles mais inteligentes, aqueles menos inteligentes, aqueles mais saudáveis, menos saudáveis, aqueles que trazem uma melhor estrutura, aqueles que não têm estrutura nenhuma. Então nós olhamos nesse momento e começamos a questionar por que dessa diferença toda. A doutrina espírita nos traz como esclarecimento o início da jornada evolutiva de cada indivíduo e o que ele faz durante essa jornada. De quantas e quantas encarnações nós já utilizamos para chegar aqui onde nós estamos hoje. E esse resultado, o nosso presente, nada mais é do que a soma de tudo aquilo que nós vivenciamos no decorrer dessas milhares de encarnações que fizeram parte, que fazem parte da nossa história. Então cabe a nós outros aperfeiçoá-la e engrandecê-la. Então nós vamos encontrar espíritos mais avançados, quando nós falamos agora de fato no aperfeiçoamento, no engrandecimento, não no sentido material. Bom dia, Mazinho. Não no sentido material. Aquele indivíduo que aperfeiçoa e engrandece ali na posição que ele ocupa no mundo. Mas nós falamos daquilo que ele é. Não do patrimônio que ele acumula, não da posição em que ele se destaca, mas no que ele se transformou como espírito imortal. Hoje nós estamos aqui nesse momento, então nós vamos perceber que a nossa trajetória ela tem muitos altos e baixos.
E a gente já comentou outras vezes que muitas vezes nós damos um passo para frente e 2 para trás. Porque nós fazemos escolhas, horas certas, e infelizmente a maioria acaba sendo equivocada pelas nossas fraquezas e pelas nossas tendências. Então é quase como se nós avançássemos com muita lentidão e muitas vezes até não retrocedêssemos no sentido evolutivo, mas retrocedêssemos na condição em que nós estamos vivenciando aqui. Então chega um momento em que nós paramos agora numa posição de equilíbrio e temos condições de olhar adiante e perceber agora que cada escolha que nós fazemos traz um resultado. E nós começamos então a utilizar essa lei do progresso de fato a nosso favor. Porque ainda que seja de uma forma intencional, ou seja, nós fazemos as escolhas certas, não porque é o certo, mas é porque esse certo vai trazer para nós um benefício. É meio que aquela ideia do adestramento. Se você erra, você ganha ali uma punição. Se você acerta, você ganha um biscoitinho. Então a gente está vivendo, né, nessas escolhas para poder ganhar aquilo que a vida pode oferecer. Até o momento em que a gente vai começar a fazer escolhas, não porque ela vai trazer uma recompensa, mas simplesmente porque é o certo. E nós estamos agora nessa fase de transição. Começando a perceber que se você faz uma escolha errada, você vai ter uma dificuldade, se você faz uma escolha certa, você vai ter um benefício, mas a gente começa também a fazer escolha dizendo, eu quero fazer aquilo porque eu sei que aquilo é o certo de se fazer. E o que vier como benefício virá como resultado, virá como consequência. Mas não porque eu calculei, eu vou fazer aquele gesto de caridade, porque eu vou conseguir acumular um bônus que vai me trazer um benefício. Esse é o cálculo que nós fazemos. Agora, eu vou fazer aquele gesto de caridade, não porque vai me trazer um resultado, mas porque eu sei que aquilo é importante de ser feito. Eu tenho compreensão de que esse gesto me coloque em harmonia com o Criador, que me faz com que eu me torne um indivíduo melhor, não pela recompensa que aquilo vai me proporcionar. Então, quando cabe a nós outros aperfeiçoá-la e engrandecê-la, é exatamente ali o esforço que cada um faz. E quando nós olhamos para o mundo hoje, nós vemos ali os indivíduos vivendo em função do movimento das marés, digamos assim, né? É uma sociedade bastante pragmática que nós temos hoje, e o pragmatismo significa que você tem que ser prático. Então você vai fazer aquilo que vai trazer para você um benefício. Mesmo que muitas vezes esse benefício venha através de uma ação que pode trazer prejuízo a si mesmo ou a outra pessoa. Então, enquanto a nossa sociedade não se desenvolveu ultrapassando essa barreira daquilo que é prático, daquilo que é pragmático, nós vamos continuar ainda preso nesse círculo vicioso de dores, porque nós fazemos ali aquilo que nós achamos que é certo para trazer para nós aquela suposta felicidade e não prestamos atenção no preço que isso vai custar. Agora, quando nós ultrapassamos essa barreira, a gente começa então a olhar de uma forma muito mais clara e muito mais serena para o horizonte, sabendo qual é o nosso destino e de que forma que nós temos que percorrer essa estrada. Então Deus nos garante a vida. Cabe a nós outros aperfeiçoá-la e engrandecê-la. E agora nós temos a oportunidade, com esse esclarecimento que nós vamos adquirindo através dessa filosofia que nós abraçamos, como sendo para nós a filosofia de vida que vai nos trazer, vai nos levar àquela condição que nós tanto desejamos, hoje nós podemos utilizá-la de um modo muito mais objetivo, muito mais certeiro, porque nós já temos a capacidade de fazer o discernimento entre aquilo que é bom e aquilo que não é. Aquilo que vai trazer para nós algo, um resultado positivo e aquilo que vai trazer um resultado negativo. Né? Lembrando aquele pensamento que nós já comentamos, um pensamento budista, que na vida não existe o certo ou errado. Porque ele vai mudando de acordo com a cultura, de acordo com o nosso estágio evolutivo. Mas existe aquilo que vai nos fazer bem e aquilo que não vai nos fazer bem. Quando a gente começa a ter esse entendimento, aí então as nossas escolhas sempre vão visar o bem que nós queremos para nós. E aí nós entendemos que o bem para nós só é legítimo quando esse bem também se reverte para aqueles que estão próximos. Porque a gente já não pensa mais de um modo egoísta, dizendo eu quero o bem para mim, mesmo que isso seja ultrapassar por cima de outras pessoas.
E aí então a gente vai usar aquilo que é bem bom para mim e ao mesmo tempo amar ao outro como a mim mesmo. E aí então no alto amor a gente vai conseguir utilizar essa grande potência a nosso favor. Depois aqui no segundo ele diz assim: Deus nos provê de inteligência. Respondemos pela formação da cultura. Então a inteligência do homem é uma atribuição do espírito. Todos nós temos essa capacidade de processamento de informações, de armazenar informações, de acumular informações. De que modo que nós vamos utilizar essa capacidade para o nosso crescimento? De que modo que nós vamos desenvolver a nossa cultura, o nosso conhecimento, o nosso entendimento, a nossa capacidade de interpretação dessas informações? Porque aí então nós vamos perceber de uma expressão que é bastante popular, aquela chamada cultura inútil, que geralmente é aquilo que nos proporciona o prazer momentâneo, o prazer na condição em que nós estamos agora. E aí então nós visamos também essa nossa inteligência, muito mais talvez ali para trazer para nós um benefício de títulos, de posição, de uma profissão. Nós vamos lembrar, quando nós começamos a estudar o Livro dos Espíritos, nesse último ciclo que nós fizemos com ele, lá no início da Lei do Trabalho, das Leis Morais, lá no terceiro livro, que eu tinha comentado com vocês assim, eu acho que vocês vão se lembrar disso. Eu tinha assistido a um programa na televisão, Canal Mais, da Globosat, que falava sobre pessoas que eram produtoras de café. E aí então produziam café, aí desde todo o ciclo, do plantio do café, da colheita, da torrefação, ou seja, do processamento do café. E aí então começamos a ver ali os degustadores, os especialistas em café. Assim como também nós poderíamos estender para outras áreas, como por exemplo a cerveja, nós temos hoje grandes especialistas na produção e avaliação de cervejas, produção de pães, escolhem trigo, escolhem fermentos, escolhem ali os temperos e tudo mais, aqueles que produzem vinho, aqueles que produzem culturas diversas. Nós vamos percebendo assim, mas espera aí, mas qual é a utilidade de tudo isso? Qual a importância para a evolução do espírito um especialista em café? Qual a importância para a evolução do espírito um especialista em cerveja? E na época, quando nós estudamos esse tema, nós falamos assim que a vida vai oferecendo para nós estímulos para que a gente possa ou adquirir ali a nossa estabilidade financeira, ou a gente ali satisfazer os nossos prazeres. Então a vida vai nos oferecendo diversos estímulos. E nós vamos naturalmente cedendo a esses estímulos em busca dos objetivos que nós temos em nossas vidas. Eu quero ter uma formação, eu quero ter uma posição, um emprego, eu quero ter ali um patrimônio. Então a gente vai sendo estimulado por isso que a vida vai nos oferecendo. E a gente vai então fazendo escolhas. E aí nesse caso a gente percebe que não é uma questão de se essa escolha era certa ou se era uma escolha errada. O interessante é que dentro daquela área que nós abraçamos, seja, por exemplo, especialista em café, cada estudo que ele faz a respeito do café, ele vai ali desenvolvendo habilidades, vai desenvolvendo raciocínio, vai desenvolvendo percepções. Então nós estarmos encarnados aqui hoje, sempre faz com que nós sejamos estimulados a encontrar soluções, a aperfeiçoar aquilo que a gente vai acumulando. Bom dia, embaixador. Então, no momento em que o indivíduo faz uma seleção de grãos, faz ali um estudo da terra para o plantio, do clima, do terreno que vai ser plantado, depois ele desenvolve ali uma forma de fazer ali a colheita do café, faz ali depois a seleção, faz a torrefação, depois ele começa a fazer seleção de acordo com o tipo de cada um. Percebam como esse processo é complexo. Que não é o fato da gente imaginar que é um produto simples, que ele não exija de nós um grande conhecimento. Tanto é assim que nós temos grandes especialistas que ficam durante anos estudando aquele tipo de produto. Aquele pãozinho de padaria que a gente vai lá e compra, simples assim, aquele pão francês, Especialistas em pães que conhecem profundamente a genética do trigo. Conhece ali o DNA das bactérias que produzem a fermentação do pão. Temperatura, forma de produção.
Então a gente vê que para tudo que a gente faz, desde aquele que faz engenharia, que faz advocacia, que faz ali ciências médicas, que estuda isso, que estuda aquilo, nós percebemos que essa capacidade de inteligência que o homem tem, e ele vai utilizando isso de uma forma proveitosa. Mas para que a inteligência seja bem direcionada, há a necessidade de que ele tenha valores bem desenvolvidos para encaminhar essa inteligência para algo produtivo. Inicialmente, essa produção diz respeito àquilo que o mundo material vai oferecendo. Ele quer uma formação intelectual para que ele possa desenvolver bem aquela profissão ou aquela habilidade que ele tem. Quando ele avançar, essa inteligência vai se transformar em sabedoria, porque a inteligência, então, ela vai estar ali imantada com os valores nobres que ele vai conquistando, ele se torna um sábio. E aí, então, ele vai pegar essa inteligência e vai pensar assim, bom, essa minha inteligência eu vou ter que utilizar de uma forma proveitosa para mim e para aqueles que estão próximos. É aí que a gente vai encontrar novamente, conforme eu comentei anteriormente, ama teu próximo como a ti mesmo. Porque então a gente não vai utilizar a inteligência para o nosso benefício apenas, mas a gente vai utilizar para o benefício do mundo. É aí que a gente vai encontrar as grandes inteligências que transformam o mundo. Mas não transformam o mundo materialmente. Transformam o mundo na forma como as pessoas vivem. Até os grandes gênios que viveram aqui no nosso mundo, grandes mentes do passado, da filosofia, da ciência, até mesmo né, da teologia, essas inteligências, o indivíduo usava esse conhecimento para demonstrar a forma como ele via o mundo. Conforme ele vai saindo da inteligência apenas, da inteligência pura, da cultura pura, e vai avançando no campo da sabedoria, aí então ele começa a utilizar esse conhecimento para realmente transformar o modo de vida das pessoas à sua volta. Então nós temos a inteligência. Como nós vamos utilizá-la na formação da nossa cultura, cabe ao livre-arbítrio de cada um. No terceiro, nós falamos então que Deus garante a nossa vida, Deus nos provê de inteligência e Deus nos ilumina a razão. E aí Emmanuel coloca, o discernimento corre por nossa conta. Então nós não temos apenas a inteligência, nós temos a capacidade também de raciocínio. Porque a nossa razão significa eu tenho a capacidade de guardar aquele conhecimento, como se fosse uma biblioteca. Processar aquela informação, entender o seu significado, entender a sua aplicação, entender ali a causa e o efeito dessa aplicação. Analisar ali o efeito que isso provoca em mim e no mundo onde eu vivo. Essa capacidade de raciocínio da razão é o que corre por nossa conta, porque a gente vai então desenvolvendo essa nossa razão de acordo com o grau de evolução que nós vamos atingindo. Quanto mais nós evoluímos, maior é a nossa capacidade de discernir. Porque nós pensamos bem, né? O homem hoje, quando a gente fala sobre o discernimento, a primeira coisa que vem são aqueles homens do passado que viviam ainda presos na ignorância. Mas hoje, por exemplo, quando nós olhamos para a nossa vida em sociedade, nós não temos ali, por exemplo, as pessoas que discutem religião para impor ali qual é a religião mais verdadeira que a outra. E a partir dessa imposição, nós temos as atitudes extremas que os indivíduos tomam. O discernimento corre por conta dele. Então, se ele acha que essa é a melhor forma dele se relacionar com o seu semelhante, impondo a sua vontade, a sua ideia sobre o outro, é o discernimento que ele tem naquele momento, que nós já percebemos que é equivocado. Porque já que cada indivíduo tem liberdade de pensamento, lei de liberdade, que Kardec também fala sobre isso no Livro dos Espíritos, dizendo que a única liberdade que para o homem é ilimitada é a liberdade de pensar. Ele pode estar encarcerado, ele pode estar preso, ele pode estar mutilado, mas ninguém pode tirar dele a capacidade de pensar. Pode criar obstáculos, mas como espírito mortal que ele é, ele nunca vai deixar de pensar. Então, quando eu começo a pensar, eu vou olhar para o mundo e pensar de que forma que eu me relaciono. Quais são as ideias que hoje o mundo cultiva? Então nós vamos encontrar, por exemplo, no discernimento dos homens, que acaba depois também virando discernimento da coletividade, porque
Porque a gente lembra que o pensamento de um indivíduo somado com o de outro indivíduo vai formando uma cadeia de ideias que acaba influenciando uma comunidade. Tanto é assim que nós temos países que têm determinadas ideias que acabam entrando em conflito com outro país porque tem pensamento diferente. E ali então eles estão discernindo de que forma que, será que isso é bom, será que isso não é? Será que é verdade o que o outro está falando, será que não é verdade? Aí a gente vai encontrar então a ideia de conceitos e preconceitos, de religiões, de etnias, de gênero, de ideologias políticas, enfim. Tudo isso é resultado do nosso discernimento. E pelos conflitos que o mundo vai apresentando hoje, dos tantos distúrbios, nós percebemos que a nossa humanidade ela não consegue viver em paz. Tanto é assim que recentemente, aqui no nosso mundo contemporâneo, no nosso país, a discussão era: a vacina é boa ou não é para acabar com a epidemia? Ou seja, Deus nos deu a razão para poder processar essa informação. O discernimento é por nossa conta. O que eu penso sobre isso? Ah, eu concordo, eu não concordo, eu uso máscara, eu não uso máscara. Se o outro morre, não tem problema, o importante é que eu não morra. Aí a gente pensa, meu Deus, olha as discussões que nós estamos entrando. Quando eu começo a entrar, por exemplo, no campo do esporte, porque meu time é melhor do que o seu, e portanto eu vou te agredir porque você é de um time contrário do meu, onde está a razão do homem? E a gente percebe que é uma razão ainda bastante imatura. Amar pelos dois, bom dia. É uma razão ainda muito primitiva, muito emotiva e muito impulsiva. E não é aquela razão madura, quando você olha assim, olha, isso é apenas uma paixão. Ele gosta, então que ele seja feliz fazendo isso. Então é aquilo que o outro trabalha. Então a gente vai olhando na nossa sociedade, quantos são os pontos de conflito que nós estamos observando, inclusive dentro das nossas casas. Porque eu gosto desse programa na televisão, mas eu não gosto do programa que você assiste. Eu gosto dessa roupa, mas eu não gosto da roupa que você usa. A música que você ouve me incomoda, mas eu não gosto que você critique a minha música. Vejam que todos esses pontos de atrito surgem como resultado do discernimento que nós fazemos. E pelo fato de nós criarmos situações tensas, situações que causam choques de ideias, mostra exatamente a nossa imaturidade por coisas tão simples. Uma briga de trânsito, uma questão de preço, a fila que o outro furou, enfim, tudo isso é a nossa capacidade de discernimento que corre por nossa conta, que vai mostrando o grau que nós estamos atingindo. Quanto mais amadurecemos, mais harmonia nós encontramos no nosso modo de viver, simplesmente porque nós percebemos, de acordo com o nosso discernimento, de acordo com a minha razão, que eu não tenho direito nenhum de interferir na vida do outro, eu também tenho liberdade de viver. Então o respeito entre as pessoas, a tolerância entre as pessoas, isso é resultado do discernimento. E quanto mais falta isso entre nós, mostra exatamente o quão limitados nós somos ainda nessa capacidade de razão. Deus nos alimenta através do amor. Obteremos sempre do amor o que fizermos dele. E aí a gente vai lembrar, né, daquele texto tão bonito, né? Eu gosto tanto daquele texto que eu já falei para vocês, das diversas formas que o amor vai se apresentando, conforme o Chico trouxe para nós, o amor adoecido, o amor desequilibrado, o amor sereno. Então Deus nos dá esse amor, só que ele vai começar a ser melhor aplicado e melhor vivenciado conforme a gente entender o seu real sentido. Enquanto nós vivemos um amor muito mais passional, um amor muito mais individual do que um amor universal, mais restrito será o seu campo de ação. O meu amor se dá para as pessoas, né? Ele é direcionado para as pessoas que me agradam, ele é direcionado para as pessoas do meu círculo de amizades, ele é direcionado para as pessoas que vivem dentro do meu lar, e ainda assim eu vou escolher dentro de casa para quem eu vou direcionar esse amor. Porque para outras pessoas dentro do meu ambiente doméstico eu vou apenas direcionar minha tolerância e minha paciência, ainda que seja limitada. Mas o amor com que nós somos ali alimentados é um amor incondicional, só que a gente ainda tem dificuldade de entender a sua dimensão, a sua grandiosidade.
Então nós vamos obter do amor o que nós fizermos dele. O modo como eu ofereço o amor para o outro é o modo como eu vou receber também. Mais uma vez, ama teu próximo como a ti mesmo. Essa expressão, a gente repete ela com muita frequência, mas a gente entende muito pouco o seu significado. Amar o outro como eu amo a mim mesmo, eu preciso primeiro entender o amor que eu sinto por mim, que é o chamado auto-amor. Eu me amo tanto que eu quero fazer as melhores escolhas. Eu me amo tanto que eu não quero me prejudicar. Eu me amo tanto que eu quero me dedicar a sempre encontrar o caminho da felicidade. Nesse momento, com essa intensidade do amor que eu dedico a mim mesmo, eu também sou capaz de dedicar esse mesmo amor às pessoas que estão próximas. Esses próximos, sejam eles conhecidos ou não. Então a ideia do auto-amor, do qual nós somos dotados, de entender que, olha, eu vou me alimentar bem, eu vou me exercitar bem, eu vou controlar ali os meus impulsos, eu vou modificar o meu modo de pensar, eu vou olhar o mundo por um modo diferente, porque conforme eu vou me relacionando com o mundo, é aquela reciprocidade, aquilo que eu ofereço para o mundo, é aquilo que o mundo vai me trazer de volta. Se eu sou intolerante com o mundo será intolerante comigo. Lei de causa e efeito. Poderíamos dizer quase que ação e reação. Com a mesma intensidade com que eu exerço essa força, eu emito esse sentimento, eu vou receber de volta. Então, o amor está em nós. Obteremos desse amor em nós o que nós fizermos dele. Deus suscita as circunstâncias. Quando nós estamos aqui encarnados no mundo, para nós que estamos encarnados, mas para aqueles que não estão também, cada um vai se encontrar numa situação. Essa situação vai trazer, então, possibilidades, relacionamentos, capacidades, recursos. São as circunstâncias que Deus nos oferece. Ou seja, Ele nos coloca num local, e ali, então, de acordo com as escolhas que nós fizermos, nós vamos, então, utilizar essas circunstâncias ao nosso benefício. E aí a gente vai percebendo que essas circunstâncias também são muito relativas, elas não são absolutas. Porque nós vamos nos limitando ou nos tornando cada vez mais independentes de acordo com o amadurecimento que nós alcançamos. O indivíduo, por exemplo, que reencarna numa condição em que ele precisa de privações para limitar suas ações, será, na verdade, o mesmo cuidado que você tem com uma criança. Você vai dizer para a criança que horas que ela acorda, que horas que ela dorme, que horas que ela se alimenta, onde ela pode ir, onde ela não pode ir, o que para ela é bom, o que para ela não é, e por que esse cuidado todo? Porque ela não tem ainda a capacidade de utilizar a sua liberdade de ação. Conforme ela vai amadurecendo biologicamente, psiquicamente, e os seus valores também vão se desenvolvendo, ela começa a ter maior liberdade de escolher, mas ainda assim de uma forma restrita. Porque apesar dela ter o livre-arbítrio dela, ela tem restrição dentro da sociedade, que é regida por leis. Ela tem limites dentro da sociedade, dos relacionamentos que ela tem. Então eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser. Muito bem, só que se você ultrapassar determinados limites, você responde por isso no seu campo social. E agora, quando nós falamos sobre leis que regem nossas existências, e mais ainda assim nós temos, como por exemplo, a lei de causa e efeito, que nos traz, através, por exemplo, da reencarnação, o resultado das escolhas que nós fizemos. Então, as circunstâncias em que eu estou encarnado vai me trazer exatamente as condições para poder trabalhar. E aí, então, mesmo que eu tenha um campo restrito, peguemos, por exemplo, 2 agricultores. Um agricultor, a parábola dos talentos, eu acho que ela responde bem isso, que são aqueles servos, que recebem ali 1 moeda, 2 moedas e 5 moedas, e depois ali o senhor viaja. Quando ele volta, ele começa então a prestar contas, ele chama os servos para a prestação de contas e cada um vai dizer o que fez. Um guardou, ele tinha medo de perder, então ele devolveu a mesma moeda. O outro rendeu um pouco mais, o outro rendeu um pouco mais. Todos eles receberam ali os mesmos recursos de acordo com a capacidade. Quais foram as escolhas que cada um fez? Então, quando nós pegamos 2 agricultores, um que tem uma terra muito fértil,
e o outro que tem uma terra às vezes um pouco mais árida, aquele que tem uma terra um pouco mais árida, certamente ali ele vai precisar de um esforço maior, de um investimento melhor para poder tornar aquela terra produtiva. Mas ele tem a opção de sentar e chorar porque ele não recebeu o presente que ele queria. Ele não recebeu o benefício que para ele era interessante. Porque o outro ganhou mais do que eu. Não importa o que o outro ganhou. O que importa é o que você ganhou. E com isso que você ganhou é que você vai ter que fazer as suas escolhas. E nós percebemos isso, né? Poxa vida, mas ele tem uma família tão perfeita e a minha família é imperfeita. Então, dentro dessa imperfeição da sua família, faça o seu melhor. E aí nós vamos encontrar um detalhe perigoso também, porque aquele que aparentemente tem a família perfeita, aquela família bem equilibrada, aquela família saudável, mais responsabilidade ele tem, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Tudo isso diz respeito às circunstâncias que em cada um de nós vive. É a minha capacidade intelectual, a minha saúde física, o meu recurso financeiro, o ambiente social onde eu me encontro. Há aqueles que se revoltam, que se rebelam, que se lamentam. Há aqueles que utilizam essas limitações como força produtiva. Ele vai ter que se esforçar um pouco mais, sem dúvida, mas esse esforço extra que ele vai ter que empreender é necessário para a sua evolução. Provavelmente, dentro dessa balança da lei de causa e efeito, ele despendeu recursos que eram importantes para algo improdutivo para que agora ele faça um esforço dobrado. Se antes ele tinha com facilidade e não aproveitou, hoje ele vai ter que trabalhar mais para poder ter. Porque essa mudança de circunstância fazia parte exatamente desse seu trabalho de evolução. E dentro dessa liberdade, a Angelina colocou, tudo posso, mas nem tudo me é lícito. É a questão da liberdade que nós veremos um pouquinho mais aqui, que você tem livre-arbítrio. O que você vai fazer com ele é seu. Depois ele coloca para nós, junto com as circunstâncias que nós vivemos, que é, vamos dizer assim, toda a estrutura à nossa volta, só depende de nós a escolha da ação para utilizá-las. Depois aqui no 6 ele coloca, Deus cria a possibilidade. O trabalho é obra nossa. Então a possibilidade, as oportunidades, que mais uma vez, possibilidades e oportunidades, que ora vão exigir um pouco mais, ora vão exigir um pouco menos, mas certamente ali todos nós teremos, né, o trabalho, porque o trabalho não o trabalho sempre vai exigir de nós uma mobilização. Na lei do trabalho, Kardec falava sobre isso com os espíritos, dizendo que o trabalho é uma necessidade nossa, por isso que hoje nós somos nessa condição evolutiva em que nós estamos, nós somos estimulados à sobrevivência. Se você não trabalha pela sua sobrevivência, você morre. Você sofre, você adoece, você passa necessidade, portanto você tem que estar o tempo todo trabalhando. E nesse momento você não trabalha por prazer, você trabalha por necessidade. Há aqueles que têm a felicidade de trabalhar pelo prazer e com isso da supra-necessidade, mas de um modo geral, o que acontece quando as pessoas se aposentam? Elas param de trabalhar. Porque era apenas uma obrigação. Agora que ela não tem mais obrigação, então ela não faz mais isso. Então ela começa, né, também, embaixador, também porque o trabalho ele faz com que nós nos tornemos produtivos, que nós concentremos as nossas energias para produzir alguma coisa. Então, nós estamos o tempo todo tendo possibilidades. Muitas vezes alguém tem ali uma possibilidade que nós consideramos maior ou menor. Mas será que se nós estivéssemos numa situação inversa, nós saberíamos aproveitar aquela situação que nós tanto ambicionamos? Então o trabalho é obra nossa. Por isso mostra também aqui, de acordo com a proposta desse texto que Emmanuel trouxe para nós, exatamente isso, que Deus não nos coloca na condição de autômatos, na condição de simples marionetes. Ele vai nos oferecer as possibilidades, os recursos, os estímulos, as ideias, a capacidade de razão, a inteligência. A mobilização é por nossa conta. Nós temos a opção de não fazer nada? Temos. Mas nós temos então um conjunto de regras
um conjunto de forças, digamos assim, que vai nos impulsionar, seja pelo amor, seja pela dor. Essa sétima aqui é ótima. Deus concede o dom de falar. A palavra nos diz respeito. Aí eu vou lembrar, né, da passagem de André Luiz que eu sempre comento com vocês. Suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. Então, o dom de falar, o dom de escrever, o dom de se comunicar. O que você vai fazer com tudo isso depende de você. E aí nós estamos utilizando, como nós conversamos essa semana, creio que foi foi na segunda, não foi ontem, não, foi na semana passada, eu acho, né, a facilidade com que nós hoje utilizamos recursos que são colocados à nossa disposição, em termos de tecnologia, facilidade de comunicação, grupos sociais onde nós ali interagimos uns com os outros, o que nós fazemos desse espaço e desse recurso que é colocado à nossa disposição? Será que nós utilizamos bem o dom da palavra? Lembrando que tem espíritos que reencarnam sem o dom da fala, exatamente pelo abuso que teve no passado. Falávamos demais, polemizávamos demais, enganávamos demais, a ideia das fake news, né, que é tão atual. Eu tenho a capacidade de me comunicar, de redigir um texto, de pensar no seu efeito e ainda assim, sabendo que vai trazer um resultado negativo, ainda assim eu faço. Então a palavra nos diz respeito, é responsabilidade nossa. Se eu tenho o dom da fala, o dom do raciocínio, o dom da comunicação, eu posso ser privado disso ou ter mais liberdade de ação ainda. Se Deus cria circunstâncias, se Deus cria possibilidades, Deus também espalha recursos. Somos chamados a valorizá-los e desenvolvê-los. Então vamos imaginar que nós somos presenteados com uma caixa de ferramentas. Nós temos a possibilidade de utilizar essas ferramentas de um modo proveitoso, valorizando as ferramentas e aprendendo cada vez mais a utilizá-las de uma forma proveitosa. Ou eu posso simplesmente encostá-las e deixar ali simplesmente enferrujando, perdendo ali toda a sua capacidade de produzir. E esses recursos que nós temos hoje, é tudo isso que nós temos na nossa vida hoje, né? Os recursos materiais, os recursos intelectuais, os recursos morais. Temos que ter essa visão. Deus sugere o bem. Está em nós o senso da concordância, de concordância. E aí Jesus, né, veio com essa grande missão de mostrar para nós, né, o que é esse bem. O que é fazer o bem? O que existe de bem, de bom e de belo no universo? O que vai proporcionar para nós a verdadeira felicidade? Jesus veio, bom, já que nós ainda somos imaturos, vamos então aprender. Veio com as bem-aventuranças, por exemplo. Bem-aventuranças nada mais é do que a felicidade, né? Felizes os humildes. Felizes os aflitos, no sentido de que é uma oportunidade de depuração. Felizes os justos. Então todas, né, o Sermão da Montanha de Jesus, ele é muito produtivo. Vou até pegar para vocês aqui, espera só um pouquinho. Sermão da Montanha, vamos a ele. Ler rapidamente aqui para nós. Sermão da Montanha, Mateus capítulo 7. Deixa eu pegar aqui, que é bem interessante a gente fazer essa leitura. Capítulos 5, 6 e 7. Espera lá. Sermão da Montanha, está aqui, ó. Sermão da Montanha, as Beatitudes. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram,
porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas e foram antes de vós. Então, nessas bem-aventuranças, né, que a gente leu, bem simplesinhas aqui na leitura, mas extremamente profundas nos seus ensinamentos, é a sugestão de Deus para o bem. Está em nós o senso de concordância. Eu concordo com a injustiça, eu concordo com o orgulho, com a vaidade, com a arrogância. Sabemos os resultados. Depois aqui na 10ª, também uma bela mensagem, né, dentre todas as outras. Deus cria a semente. Temos o privilégio da plantação no cultivo do solo. Aqui nós temos dois sentidos, o sentido denotativo e conotativo, né, como diz na língua portuguesa, né? O denotativo é o sentido concreto da ideia, e o conotativo é o sentido figurado. Deus cria a semente. Eu posso, de fato, utilizar os recursos da natureza para plantar e cultivar, para produzir, para alimentar, para estimular o comércio, para poder facilitar a vida das pessoas. Então o homem tem a inteligência de utilizar a natureza em seu favor, sem que dela abuse, sem que dela destrua, como infelizmente nós temos visto na atualidade. E utilizando essa distribuição dessa produção de um modo equivocado, porque pensamos muito mais nas questões comerciais dessa produção do que na distribuição concreta, enquanto nações estão fartas de produção, outras estão famintas, outras pessoas estão morrendo porque não tem nada para comer. Mas isso é algo que vai depender, né, daquela aplicação da inteligência com os valores para construir a sabedoria. Então essa é a visão que nós temos material da produção. Sabemos utilizar, né, então ter o privilégio da plantação, do cultivo do solo, desenvolvendo a nossa inteligência, como a gente comentou já outras vezes, né, como é trazido para nós nas bases da doutrina, a capacidade que o homem tem de intelectualizar a matéria. O que significa intelectualizar a matéria? Dá uma finalidade inteligente para ela. É aquele solo pobre em que ele começa a fazer uma análise orgânica daquele solo, começa a fazer compensações de equilíbrios bioquímicos, começa ali a fazer com que ela se torne produtiva. Aquela semente que hoje nós utilizamos, inclusive, recursos da engenharia genética para produzir aqueles transgênicos, que são ali alimentos mais produtivos, mais resistentes a pragas, mais resistentes a secas. A semente foi criada. É aquele ponto em que o homem não tem condições de inventar. Todas as sementes que nós nos alimentamos hoje, elas existem desde o início dos tempos, passando por todas as mutações. E o homem foi se aproveitando desses benefícios, domesticando essas sementes, domesticando essas plantas, para gerar o alimento que nós comemos hoje. Esse é o sentido concreto. Deus nos provê os recursos, principalmente quando nós falamos nos tempos atuais, em que nós temos aí uma superpopulação no nosso planeta, que tende a aumentar cada vez mais. Estamos em 2021. Estudiosos, né, demógrafos, têm estudado que em 2050 a população mundial vai chegar a 10 bilhões de pessoas. Nós já estamos com 7 bilhões e meio. Então cabe ao homem começar a otimizar os seus recursos naturais, preservar o seu meio ambiente, saber utilizar a água,
utilizar a produção 10 bi. Então essa é a visão concreta. Agora vem a visão figurada. Deus cria a semente e temos o privilégio da plantação no cultivo do solo. Essas sementes são as ideias, são os valores que nós desenvolvemos, em que nós plantamos no coração das pessoas, plantamos no ambiente onde nós vivemos. E aí vem aquela parábola, né, do bom semeador, em que ele lança a semente cai num solo fértil, cai num solo arenoso, cai num solo pedregoso, cai no meio do espinheiro. Então você lança uma palavra, você lança um sentimento, você lança ali uma sugestão, uma influência que você exerce, aquela pessoa pode fazer isso ou não. E mais do que isso, a semente que nós utilizamos, porque lembrando que até mesmo os recursos que para nós hoje são considerados imperfeitos, são recursos divinos. Como a gente sempre comenta, né, até mesmo o egoísmo, que nós achamos uma coisa tão destrutiva no nosso mundo, o egoísmo é um dos atributos divinos que fizeram parte, que fazem parte da nossa personalidade. No seu momento, no seu início, no momento primitivo que nós vivíamos, esse egoísmo era ali o recurso da nossa sobrevivência. A sobrevivência da nossa espécie, a sobrevivência do nosso grupo familiar. E a tendência é fazer com que esse egoísmo vá sendo diluído naqueles valores novos que vão chegando, até chegar o momento em que ele se torna o amor fraterno, o amor incondicional. A vaidade, o orgulho, também são recursos divinos, que foram ingredientes que fizeram parte daquele grande caldo inicial divino, do qual nós fomos formados. E daquele orgulho ele vai se transformando em humildade conforme ele se dilui. A vaidade vai se transformando em simplicidade. Então, essa semente que nós lançamos também tem a semente ainda das nossas imperfeições. Quando eu lanço a semente do egoísmo no outro, e o outro aceita essa semente e ele cultiva, eu sou responsável pelo prejuízo que causo nele. As palavras, né, voltando ali em cima, né, que Emmanuel tão bem disse para nós, que nós temos o dom da fala, e quando nós lançamos uma palavra, nós plantamos uma semente na mente das pessoas. Nessa época de tecnologia, como falei, em que nós temos uma facilidade enorme de invadir a vida das pessoas, de invadir as ideias e o coração das pessoas com palavras, com imagens e tudo mais, nós somos inteiramente responsáveis pelo efeito. Então, se aquela semente lançada encontra um campo fértil, desprotegido, ingênuo, nós vamos lançar uma erva daninha e essa erva daninha vai frutificar. Então, Deus cria a semente. Temos o privilégio da plantação no cultivo do solo. Temos o privilégio e também temos a responsabilidade. A Dídima colocou cada pensamento nosso, né, que emitimos, né, da vibração de otimismo realiza ou provoca efeito sobre tudo ao nosso redor. Então, nós somos ali um campo gerador. Na verdade, né, Dídima, se a gente lembrar do estudo que nós fizemos do nosso mecanismos da mediunidade, André Luiz falava exatamente sobre isso, que nós somos aquele gerador que está o tempo todo produzindo energia que ele vai irradiando à sua volta. E se essa energia, nós vamos pensar que é uma energia com uma voltagem desequilibrada, que solta poluentes, que solta barulhos e tudo mais, é o que nós estamos produzindo. Mas podemos ser também aquele gerador que produz aquela energia bem equilibrada, bem direcionada, bem produtiva. Porque é aquela transformação que nós estudamos, embaixador, na física. Você tem a energia motora que se transforma em energia elétrica. Você tem a energia motora que se transforma em energia térmica. A térmica que se transforma em energia motora. E assim você vai fazendo a permuta entre as formas de energia que vão se acumulando à nossa volta. Eis então ali a nossa responsabilidade nesse processo. Avançando um pouco mais. Tá certo. Deus nos envia o melhor que somos capazes de receber. O melhor
que somos capazes de receber. Não é aquele melhor, incondicional para todos. Tá bom, Angelina, até já. Não é aquele melhor incondicional, é o melhor que nós temos capacidade. Mais uma vez ele vai falar das circunstâncias lá em cima. Então é a nossa família, é o nosso trabalho, é a nossa sociedade, é a nossa saúde física, o nosso equilíbrio psíquico. Deus nos envia o melhor. A aceitação ou a rebeldia vertem de nós com os resultados atribuídos a cada um. Quantos são aqueles que aceitam as condições em que estão vivendo? Quantos são aqueles que se rebelam contra aquilo que está vivendo? Se nós entendermos que Deus é perfeito, a sua justiça é perfeita, e o seu amor é infinito e incondicional, aquilo que nós recebemos é fruto dessa concessão divina. Nós vamos aceitar ou nos rebelar contra isso. E é aí que a doutrina espírita vem, quando ela começa então a trazer todos aqueles conceitos que formam a sua base filosófica, e nós começamos a entender então a questão das provas, das expiações, do trabalho que nós temos que desenvolver, muitas vezes do efeito da dor, como parte de um processo educativo. Aceitar ou se rebelar. Aquele espírito que é dócil ou aquele espírito que é agressivo, que é resistente, isso nós encontramos com facilidade. A humanidade hoje, de um modo geral, se mostra muito revoltada com as condições que vivem sem utilizar aqueles recursos da melhor forma. Nós voltamos aqui para cima. Deus suscita as circunstâncias. De nós depende a escolha da ação para utilizá-las. Eu vou utilizar para o bem, para o mal, vou fazer com que ela se torne produtiva, vou ficar inerte diante dela, parado, esperando o tempo passar. Deus estabelece o pensamento livre, olha a liberdade de ação, né? O livre-arbítrio. Detemos o poder de manejá-lo na pauta dos princípios de causa e efeito. Você tem liberdade de ação? Sim, você tem. O que você fizer, você vai responder por isso, não esqueça. E é aí que vem para nós então a soma de tudo aquilo que nós vimos até agora com Emmanuel. O discernimento, a razão, o amor, os valores, o entendimento sobre a responsabilidade que nós temos. E aí então que a humanidade, infelizmente, acaba se sentindo sempre numa condição de dor, uma dor contínua, porque ela se esquece que a dor que ela vivencia é um resultado da própria escolha que ela fez. Se ela começa a fazer escolhas corretas, a partir desse livre-arbítrio, escolha. Você está no supermercado cheio de prateleiras dos dois lados. Os produtos estão à sua disposição. Você vai comprar um produto que você pode comprar ou aquele produto que é mais caro? Você vai comprar o produto que é saudável ou o produto que é nocivo? A liberdade é sua. O modo como você vai utilizar é que vai te trazer o resultado. Esse discernimento que vai fazer parte da conquista da felicidade que nós desejamos. Em todos os lugares encontraremos a criatura associada ao Criador nas ocorrências da criação. Então, nesse trecho, Emmanuel coloca, né? Então, quando foi perguntado se nós éramos autômatos ou éramos livres, Emmanuel trouxe para nós esse roteiro tão especial que nós poderíamos ficar aqui durante horas e horas falando sobre cada um deles. Mas tudo isso para mostrar para nós a grande relação que nós temos com Deus, que Deus é o provedor e nós somos os executores. Cada um executando. Que bom, Angelina. Que bom, que alegria. Então nós somos os executores e cada um vai ter ali a sua liberdade de execução de acordo com a sua capacidade. Quanto mais capaz o indivíduo é, maior é o trabalho que ele pode realizar. Quanto menos capacidade ele tem, mais simples é o trabalho que ele realiza. Mas os recursos, todos os benefícios, recursos, circunstâncias, possibilidades, tudo isso foi colocado à sua disposição. Essa é a nossa relação com Deus. Deus é o provedor e nós somos então os consumidores e executores desses recursos. E aqui ele finaliza para nós.
a divina providência e a humana cooperação surgem sempre juntas em todas as realizações da vida. Isso porque de Deus vem a dádiva e do homem dimana a aplicação. Então a dádiva vem de Deus e do homem é a capacidade de aplicar, de executar. E já que a justiça perfeita nos acompanha e observa em todos os passos da jornada, a lei de responsabilidade funciona em todos os climas, determinando méritos ou necessidades de toda pessoa em particular e reduzindo todas as teorias de recompensa e punição ao sábio preceito evangélico, a cada um segundo suas obras. Porque então nós vamos imaginar sempre a injustiça de Deus, em que ela privilegia uns e sacrifica outros, pune outros, simplesmente ali por uma questão de opção de Deus. E na verdade, quando nós temos esse preceito evangélico, que mostra exatamente a grande essência dessa lei de Deus, que é a cada um segundo as suas obras, a gente vai perceber que somos nós que realizamos e nós que colhemos o resultado. E aqui então, Herculano Pires traz aqui como comentários, mais comentários agora para nós, as obras do homem. O irmão Saulo então diz assim para nós: o princípio inteligente é a matéria-prima de que somos feitos. Esse princípio está presente e faz parte de todas as coisas e de todos os seres. Agindo no íntimo da matéria, ele a transforma nos reinos sucessivos da natureza. É o poder criador de Deus em ação incessante. No espírito, esse poder se atualiza. Passa de potência ao ato. Olha que interessante, hein? O poder que se atualiza no homem. Então é a potência que traz para nós as possibilidades e nós temos a capacidade de ação. E no reino hominal, no homem, frutifica a razão e o discernimento. Antes do reino hominal, o espírito se desenvolve nos reinos inferiores, mas só no homem recebe a luz da razão. No ventre materno e na primeira infância, a criança não tem liberdade. É presa das leis naturais, dominada pelos instintos, controlada pelos adultos. Mas, quando acorda para a realidade de si mesma e do mundo, revela vontade própria e começa a investir-se da sua liberdade individual. Me veio aqui a imagem do passarinho no ninho, Quando ele está ali restrito, primeiro ele está restrito ao ovo, a casca do ovo que limita as suas ações. Depois, então, quando ele nasce, ele passa a ser alimentado, ficando ali totalmente dependente da ave materna, que vai prover ali, vai protegê-lo do frio, vai protegê-lo do perigo, vai alimentá-lo, até o momento em que ele consegue estender as asas e começa a bater ali, dar os seus primeiros saltos. Até que depois, então, ele começa a voar realmente com liberdade. Então me veio essa imagem, quando a gente fala sobre o desenvolvimento do espírito, principalmente quando ele está aqui encarnado. Mas quando acorda para a realidade de si mesmo e do mundo, revela a vontade própria e começa a investir-se da sua liberdade individual. Assim é o homem. Deus o cria do barro da terra, segundo a bela expressão bíblica. Arranca-o das entranhas da matéria, até que ele adquira a luz da razão. O seu crescimento é determinado pelas leis naturais, que nós já estudamos, Leis naturais, lei do trabalho, lei da liberdade, lei de adoração, lei de justiça, amor e caridade, e tantas outras leis que nós já estudamos. Mas, ao adquirir a individualidade, ele é o Adão, que come o fruto da árvore da sabedoria. Nesse momento se desliga de Deus e passa a agir por si mesmo. Sua volta a Deus será agora um religar, que depende dele mesmo, uma volta consciente através de suas obras. Esse religar, ele é uma expressão que traz para nós uma profundidade muito grande. Porque quando nós falamos em religar, hoje é a função,
As religiões têm essa função, né? Religião, como nós já estudamos, né, vem do religare, do latim, que fala para nós que é exatamente o homem se religar a Deus. E é muito interessante que nós transformamos as religiões como sendo um portal para o homem chegar a Deus. E a doutrina espírita trouxe para nós agora um conceito diferente. Ela disse que as religiões, elas são as escolas do espírito. Ela educa o espírito. Mas é o espírito, através do seu esforço, das suas conquistas, que vai se reaproximar de Deus. Então, quantos e quantos são aqueles hoje no mundo, inclusive nós espíritas, utilizamos as nossas filosofias, as nossas religiões, como forma de nós nos aproximarmos de Deus, nos esquecendo do esforço individual que cada um tem que fazer. Esforço esse que é exatamente o esforço da transformação. Quando nós olhamos para o mundo espiritual e vemos os tantos e tantos espíritos que chegam até nós como instrutores da humanidade, percebendo que eles estão naquele estágio, não por uma questão de influência ou por estarem ali simplesmente por não merecendo aquela posição, mas foram conquistas que eles alcançaram. Cada um na sua posição, no seu tempo, através do seu próprio trabalho. Assim somos nós. Essa volta a Deus é esse religar que depende dele mesmo através da volta consciente através de suas obras. Então não esperemos simplesmente que estarmos vinculados, sermos adeptos de determinadas ideias, simplesmente vivendo às custas de rituais e práticas religiosas, que isso vai ser o suficiente para que nós alcancemos esse estado. Me lembro até de uma passagem trazida pela Maíse Braga, né? A Maíse, ela é palestrante lá das terras do embaixador, lá da Comunhão Espírita de Brasília, né? E ela dizia, né, que... Deixa eu pegar aqui, peraí. Deixa eu lembrar aqui agora que eu ia falar que acabou me fugindo. Agora me fugiu o que eu ia falar, gente. Acabei esquecendo. Deixa eu pegar de novo aqui o fio da meada, peraí. Depende dele mesmo, volta consciente através de suas obras. Olha, me fugiu o que eu ia falar. Da Maíse Braga. O que ela ia falar mesmo? Acabei esquecendo. Vou lembrar daqui a pouquinho. Vamos lá então de novo, seguindo aqui pra gente não... me apagou, simplesmente fugiu. A ideia foi e voltou. Mas falávamos então aqui sobre a ideia do homem então retornar a Deus através do seu esforço. Então, nesse grande esforço, lembrei que ela falava, lembrei agora, que ela dizia assim, né, que a doutrina espírita é a religião mais difícil de ser seguida para a grande maioria das pessoas. E muita gente deixa de seguir a doutrina espírita. Obrigado, embaixador. Está ali a referência para quem quiser conhecer. E muitas pessoas que se aproximam da doutrina espírita acabam se distanciando, voltando para as suas religiões de origem. Porque ela dizia que a doutrina espírita é a mais difícil de ser seguida porque ela não te impõe nenhuma obrigação. Ela não te traz medos, dizendo que você vai ser castigado. Ela não te obriga a frequentar, não te obriga a seguir rituais, não te obriga a estudar livros, decorar livros, nada. Ela te deixa livre para você fazer o que você quiser. Ela não te impõe nada, ela te propõe ideias. E muitas pessoas precisam ainda dessa liderança, precisam ainda dessa imposição para manterem ali a sua vivência nessa aproximação com Deus. Então é assim, eu vou me aproximar de Deus porque está escrito que eu tenho que fazer, porque está proibido, porque é aquele que vai me dizer como eu tenho que fazer. Está ali, Maíse Braga, para quem quiser conhecer, está ali. Uma excelente palestrante. Como ela diz mesmo, ela fala pelos cotovelos, mas é ótima. Horário nobre lá da comunhão. Então, seguirmos uma doutrina que não te exige nada, sim. Né? Ela vai dizer para você assim, olha, você faz o que você quiser da sua vida, a doutrina espírita te mostra, olha, lei de causa e efeito, princípios da reencarnação,
continuidade da vida no mundo espiritual, influências espirituais. Ela vai te trazendo conceitos e princípios e você tem absoluta liberdade. Ah, mas eu não quero fazer isso. Não faça. Mas eu tenho vontade de fazer, então faça. Mas olhe para tudo que você está fazendo e pense nas responsabilidades e consequências. Então realmente é uma doutrina muito difícil, porque você sair daquele ambiente em que você é direcionado, pego pela mão, dizendo para onde você deve ir, onde você não deve ir, se nós nos acostumamos a isso, acaba sendo para nós, né, uma forma de podar a nossa liberdade de escolha. Mas é uma podação ou uma restrição consentida. Nós aceitamos aquela limitação. Por isso é muito importante, mais uma vez aqui, o homem se religa a Deus através do seu esforço. E para finalizar aqui, Deus não cria autômatos, não cria robôs. Cria espíritos para a liberdade e a responsabilidade. Mas essas duas coisas devem ser conquistas do próprio espírito. É na vida de relação, no processo social, no mundo material e no mundo espiritual, que as obras do homem determinam a sua evolução, o seu crescimento. O plano imediatamente superior ao humano é o da angelitude, o dos espíritos superiores que as religiões chamam de santos e anjos. Ao atingir esse plano, os espíritos se fazem ministros de Deus. Inteligências livres e ativas, responsáveis, colaborando na obra divina. Mas o homem, antes de atingir esse plano, emprega sua liberdade nas obras que realiza, pensando e agindo, criando e produzindo, na pauta dos princípios de causa e efeito, como esclarece Emmanuel. Então aqui, meus amigos, finalizando então o nosso trabalho, essa relação com Deus. Deus nos oferece tudo isso. Temos a liberdade de ação, que vai sempre de acordo com a nossa capacidade. Quanto mais nobres os nossos objetivos e quanto maior o nosso esforço, mais certeiro será o resultado em nosso benefício a título de evolução. Quanto mais limitadas as nossas ações por escolha que nós fizermos, mais restrita será a nossa evolução, mais demorada, mais dolorosa, mais morosa também. Mas é isso. Encerramos por aqui o nosso trabalho. Lemos aqui então a mensagem número 34, Deus e nós. Qual a nossa relação com Deus? Toda essa aqui que nós vimos agora. Então,